E não é diferente aqui. Deus está dando a Zacarias uma visão. E essa visão aqui tem um significado, é um enigma. Tem um significado, e esse significado é poderoso. Eu quero explicar a você. Quero que você entenda, porque vai falar o seu coração. O que está acontecendo aqui, nessa visão, versículos 1 e 2. Se você está com sua Bíblia aberta, vamos juntos. Verso 1 e 2. Diz assim, olha. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor, mostrou também Satanás, que estava à direita de Josué para o acusar. Então vamos ficar até aqui no versículo 1. Olha o cenário da visão. Zacarias, Deus mostrou a Zacarias. O que Zacarias está vendo? Ele viu o sumo sacerdote Josué. Então já entende que é um enigma, porque Josué aqui, o sumo sacerdote Josué que sucedeu Moisés, que liderou o povo ao entrar na terra prometida. Esse Moisés aqui já morreu há muitos anos. Já não está mais vivo. Mas ele está mostrando o sumo sacerdote Josué, porque Josué simboliza algo. É um enigma. Ele é um símbolo de algo, ele representa algo na visão. Então ele mostra quem? O sumo sacerdote Josué. Diante do sumo sacerdote Josué está o anjo do Senhor. Alguns comentaristas bíblicos vai dizer que esse anjo é o próprio Jesus, é uma teofania. Mas eu não tenho tanta certeza disso. Mas o fato é que um representante da parte de Deus, representando o próprio Deus, está diante de Josué. Esse é o fato. E à direita de Josué está um outro anjo, o anjo caído, Satanás. A palavra Satanás vem do hebraico Satã, que significa adversário, opositor, acusador. E eu quero que você pegue esse último significado e guarde aqui, acusador. Por quê? Porque o texto diz que Satanás estava ali, à direita de Josué, para fazer o quê? Para fazer o quê? Acusar. Algumas versões mais antigas vai dizer assim, para lhe resistir. E outras ainda vai dizer, para se lhe opor. Mas perceba, qual é a função de Satanás aqui? Acusar quem? Josué. Então perceba, o anjo do Senhor, Josué e Satanás à direita. É isso que Zacarias está vendo. E Deus está mostrando a Zacarias. Na visão. E cada um aqui representa algo. O anjo do Senhor está evidente. Representa o próprio Deus. Da qual Josué está diante. Satanás aqui também está evidente. Representa o inferno. Representa os anjos. Satanás e os seus anjos. O reino das trevas. Que trabalha para fazer oposição ao povo de Deus. Para resistir ao povo de Deus. Para acusar o povo de Deus. Que é Satanás. E Josué, pastor? Josué não é Josué, porque Josué já morreu. Josué aqui representa a nação de Israel. Porque é Josué que lidera, que entra com o povo, lidera o povo ao entrar na terra. É o sacerdote que lidera a nação a conquistar e dominar a terra. E Josué aqui está representando o povo de Israel. E Deus está dizendo a Zacarias, por meio dessa visão, Zacarias, assim está o povo de Israel nesse momento. O povo de Israel está diante de mim. E vocês vão entender por que está diante do Senhor daqui a pouco. O povo de Israel está diante de mim, mas Satanás está ao derredor. Praticando o quê? Acusação. Zacarias, o povo está debaixo de muita acusação.
E por que Deus está mostrando isso ao profeta Zacarias? Porque o povo estava desanimado. O povo voltou da Babilônia, como eu disse, mas não se voltou para Deus. O povo estava sem ânimo de buscar Deus. O povo estava desanimado a orar, desanimado para adorar, desanimado para cultuar. O povo estava sem ânimo, sem iniciativa. Havia um desânimo espiritual generalizado. E Deus está mostrando a Zacarias a causa do desânimo. Zacarias, você sabe por que o povo não está animado a me buscar? Porque o povo está debaixo de acusação. Satanás está atuando, semeando acusação, para que esse povo não volte a me adorar, para que esse povo não se anime a se voltar para mim, para que esse povo não reconstrua o templo, para que esse povo não reconstrua o altar, para que este povo não retome os cultos, não retome as celebrações, não retome as festas, não retome a obediência. Satanás está atuando para trazer desânimo ao povo. Por meio de quê? De acusação. É isso que significa a visão. Ele está dizendo, olha, Josué é a nação e está debaixo de acusação. E a acusação promove isso. E esse é um dos principais papéis do nosso adversário. E importa a gente saber isso, porque existe muito crente que conduz a sua vida desconsiderando a realidade de que nós possuímos um adversário. Um adversário que não está longe. A Bíblia diz que ele está ao derredor. 1 Pedro 5,8. Sejam sóbrios e vigilantes, porque Satanás, o vosso adversário, está ao derredor, buscando a quem possa tragar. Buscando a quem possa destruir. E nós, como crentes, muitas vezes desconsideramos essa realidade e conduzimos a nossa vida de cara para cima. Desconsiderando que temos um opositor. Desconsiderando que um dos trabalhos de Satanás é se colocar próximo do povo de Deus para trazer engano, para resistir ao povo de Deus, para fazer oposição ao povo de Deus. A gente desconsidera essa verdade. A gente acha que a gente não é assim, essas coisas todas, e que Satanás não vai gastar o tempo dele com a gente. Quem sou eu para Satanás querer fazer alguma coisa? A gente pensa assim, passa na nossa cabeça. A gente conduz e desconsidera de que temos um adversário que nos cerca. Nós desconsideramos que esse adversário pode acessar o jardim. A gente, não, eu sou crente, eu sou ungido, eu sou de Jesus, eu sou de Jeová. Satanás não se aproxima. Satanás, se aproximar de mim, ele cai torrado. Não. Satanás, às vezes, vai acessar o jardim. E é necessário que isso aconteça. É necessário que aconteça para tentar. É necessário que ele acesse o jardim para tentar. É necessário que ele acesse o jardim para acusar. E Deus vai permitir. Assim como lá no Éden, Deus permitiu que a serpente acessasse o jardim. E nós precisamos conduzir a nossa vida entendendo que temos um tentador, estrategista, que ataca as nossas fraquezas, que foca nas nossas vulnerabilidades, que tenta nos atingir de todas as formas para nos distanciar do Deus que nós servimos, para nos roubar do lugar de intimidade. Porque se Satanás tirar você do lugar de intimidade, ele já prevaleceu. Porque tem gente que diz assim, eu não estou afastado porque eu estou na igreja, eu estou frequentando o culto. Olhe para este povo voltou para Jerusalém, mas não se voltou para Deus.
E assim tem muita gente servindo a Deus. Voltou para a igreja, mas não voltou para Cristo. E são duas coisas diferentes. Muita gente que acha, não, olha, eu regularizei a minha frequência aos cultos. Regularizei minha frequência às programações da igreja, agora está tudo? Nem sempre. Nem sempre. E se Satanás não conseguir impedir que você volte a frequentar a igreja, ele vai trabalhar para impedir de que você não volte para o lugar de intimidade, de comunhão. Lugar que acessamos por meio de oração. Por meio da oração, por meio da fé. Acessamos a intimidade com Deus, a comunhão com Deus, o relacionamento com Deus, aonde somos abastecidos, fortalecidos, providos, aonde ouvimos a direção de Deus, é no lugar da intimidade. Conduzimos a nossa vida, desconsideramos que Satanás está à direita, acusando. Você sabe o que significa acusar? Vou dar uma definição bem simples de acusação. Acusar é lembrar a você da sua culpa. Acusar é lembrar você do seu passado. Acusar é lembrar você da sua queda. Acusar é lembrar você do seu pecado. Acusar é lembrar você das suas falhas. Isso é acusação. E quando Satanás abre a boca, é para lembrar a você da sua culpa. Esse é o trabalho de Satanás. Um dos é acusar. Ele quer lembrar, e aí veja, você que me ouve, muito cuidado para não emprestar a sua boca ao diabo. Porque quando a gente abre a nossa boca para lembrar o outro do seu passado, nós estamos falando em nome de Satanás e não em nome de Jesus. Quando você diz assim, e você que fez isso? Às vezes isso é comum nos casamentos, né? Mas não nos casamentos dessa igreja. Vou lá fora. E você que fez isso? Lembrando da culpa. E você que naquele dia? Lembrando da queda. Lembrando da falha. Satanás usando sua boca para trazer acusação na vida do outro. Porque esse é o trabalho de Satanás. É lembrar da nossa culpa, do nosso pecado, da nossa falha, da nossa queda. Esse é o trabalho de Satanás. E você sabe o que é que isso produz? Isso vai produzir desânimo. Isso vai produzir desânimo. Quem está debaixo de acusação e acolhe a acusação vai produzir na sua vida um desânimo, principalmente espiritual. Pessoas que estão acolhendo a acusação, essas pessoas vão ser tomadas por um desânimo. Não vão ter ânimo de buscar a Deus, não vão ter ânimo de adorar a Deus, não vão ter ânimo de servir a Deus, não vão ter ânimo de obedecer a Deus. Porque a acusação produz desânimo. Quando a gente acolhe a acusação, desânimo, e é isso que estava acontecendo com o povo. O povo de Deus estava debaixo de acusação. Satanás estava lembrando aquele povo: vocês pecaram, vocês cultuaram a Baal, vocês cultuaram a Moloque, vocês cultuaram a Astarote, vocês ofereceram seus filhos a Moloque, vocês sacrificaram aos deuses pagãos, vocês mancharam, macularam a terra prometida, desobedecendo a Deus, vocês foram idólatras. Satanás acusando: vocês foram isso. Deus não vai mais se voltar para vocês. E se Deus permitir que vocês reconstruam, nada vai ser como antes.
Vocês não vão conseguir ter a comunhão que vocês tinham lá quando começou, quando Josué entrou na terra. Aquela comunhão do tempo de Josué, vocês não vão voltar a ter com Deus. Vocês não vão. Acusação. O povo debaixo de acusação estava animado para buscar Deus? Estava animado para reconstruir o templo? Para voltar a cultuar no templo? O povo voltou para a terra, mas não se voltou para Deus, porque estavam debaixo de acusação. E não é diferente nos nossos dias. Quando estamos debaixo de acusação e que acolhemos essa acusação, somos tomados por um desânimo. Você sabe quando você não tem ânimo de vir para o culto? Olha, hoje eu vou, porque eu sei que amanhã o pastor vai mandar mensagem dizendo assim, senti sua falta. Eu vou porque eu disse ao pastor que não fui domingo, mas que esse domingo eu ia. Porque vontade para ir eu não tenho para o culto hoje. Qual o nome disso? Desânimo. Você está desanimado a se reunir com seus irmãos para cultuar, para adorar, para ser edificado na palavra. Perceba, desânimo. Em casa, você sai de um culto aqui no domingo, aleluiado, aleluiado. Você sai daqui, sabe assim, olha, voando. Aí você diz, essa semana vou orar pela madrugada, essa semana vou buscar Deus como nunca busquei, essa semana eu vou jejuar. Aí entra segunda-feira. Aí bate o quê? Desânimo. Você diz, meu Deus, hoje está corrido. Hoje não, mas amanhã eu oro. Hoje não, hoje tem isso, tem aquilo, tem que fazer isso, porque é assim que a gente anda. A gente já salta da cama atrasado. Aí a gente vai desanimando. É muito comum nos nossos dias o povo de Deus está em Jerusalém, está em Judá, mas não está em Deus, porque está desanimado a buscar a Deus. Está buscando a Deus de forma desanimada. Acusação. Você sabe o que causa isso? Acusação. Você sabe que muitas vezes, eu vou dar um exemplo aqui, mas Satanás ele lança muitas setas de acusação. Eu vou dar exemplo de algumas, porque eu quero aplicar essa palavra. Vou dar exemplo de algumas setas. Quer ver? Você está em casa, aí vem na sua mente assim, olha, porque olha, o principal lugar que Satanás fala aqui, olha, pastor, mas eu vou ouvir a voz de Satanás aqui, ele vai acessar o jardim. Não se preocupe, ele tem permissão para acessar o jardim. É necessário que ele tenha. Aí vem aqui, olha, na mente, pensamento. Aí você vem assim na sua mente, você está em casa, aí vem aquele pensamento. Eu vou para a igreja para quê? Não busquei a Deus a semana toda, não orei, não tive tempo com Deus. Eu vou lá para a igreja hoje, dar de hipócrita. Fazer lá o quê? Eu vou não. Veja, no momento que você deixou de buscar Deus, de orar, de cultuar, Satanás está ali lembrando do seu pecado para trazer desânimo. Perceba. Às vezes você está aqui no culto, olha, você está aqui no culto, aí está aquele culto, aquela atmosfera de presença de Deus nesse lugar, aí você está desanimado para cantar, desanimado para adorar, porque às vezes na mente, vem na sua mente o pecado que você cometeu essa semana. Você vai dizer assim, meu Deus, essa semana eu fiz coisas que Deus não se agrada. Essa semana enfia o pé na jaca. Essa semana eu pequei. Essa semana foi assim, sabe? E Deus não vai me ouvir. Deus não vai receber meu culto hoje aqui. Aí você se desanima de adorar, de buscar a Deus aqui no culto. Às vezes aqui na frente, às vezes quem está no ministério de louvor aqui na frente, está aqui, olha, debaixo de acusação.
E quando a acusação acolhe lugar no nosso coração vai se encher de desânimo. Nós vamos ficar desanimados de buscar Deus. Porque Satanás vai lhe lembrar do seu pecado, da sua culpa. Deus não vai te receber. Deus não vai receber, só Deus não vai te ouvir. Satanás, o acusador, ele vai acusar. Agora perceba, eu quero mostrar algo a você no texto. Quero lhe mostrar no texto que esse acusador, que atua para lhe distanciar do Deus que você serve, para que você não busque o Deus que você serve, para que traga desânimo ao seu coração, esse acusador, ele vai encontrar uma resistência. E está no texto. Versículo 2. Olha o que diz o verso 2. Satanás à direita para acusar, mas o Senhor disse o quê? O que foi que o Senhor disse a Satanás? Que o Senhor o repreenda, Satanás. Sim, que o Senhor, que escolheu Jerusalém, o quê? O repreenda. Não é este, se referindo a Josué, não é este um toco de lenha tirado do fogo? Olha o que Deus está dizendo aqui. Veja, Satanás está ali para acusar, para lembrar você do seu passado, para lembrar da sua queda, da sua culpa, para lembrar você que nada vai ser como era antes, para lembrar que pode até reconstruir o templo, mas esse templo não vai ter a glória que tinha antes. Ele vai ficar aqui acusando. Você pode até voltar para Cristo, você pode até voltar para a igreja, mas nada vai ser como era no início. Acusador. Esse é o papel de Satanás. Mas diante da voz do acusador, nós vemos que nós temos um Deus que atua em nosso favor. Primeiro, um Deus que repreende Satanás na nossa vida. E a estratégia para poder a gente vencer o maligno, a Bíblia diz o seguinte: resista ao diabo e ele fugirá de vós. Você está debaixo de tentação? Pastor, estou debaixo de forte tentação para ceder o meu desejo e conceber um pecado. Estou debaixo de forte tentação. Qual é a chave para Satanás fugir? Para que o tentador lhe deixe e pare de tentar? Resistir. Não ceda à tentação. Permaneça firme. Não ceda, não ceda, não ceda. Vai chegar uma hora que você cedeu tanto que ele vai fugir. Ele vai se ausentar da sua presença. Mesma coisa para acusação. Você está debaixo de forte acusação? Pastor, olha, só vem o meu pecado, só vem a minha queda, só vem o que eu fiz, só vem o que eu cometi. Fica na mente, olha, na mente, martelando, sabe? Que, olha, eu posso até voltar, mas não vai ser como era. Eu posso até buscar, mas não vai ser como era. Eu posso até me voltar para Deus, mas não vai ser, sabe? Deus não vai. Acusação. Você tem que resistir à acusação. Não acolher a acusação como uma verdade. Você não pode tomar aquela acusação como uma verdade. E quando você resiste à acusação, chega uma hora que Satanás dá um basta. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Mas o que acontece com a gente? Na primeira tentativa de Satanás, a gente cede. Na primeira tentação, a gente se esbalda. Na primeira seta de acusação, a gente acolhe como se fosse uma verdade. Aí Satanás prevalece. Mas eu quero dizer para você que nós temos um Deus que age em nosso favor. O anjo do Senhor diz assim: que o Senhor te repreenda, Satanás. Que o Senhor te repreenda. E Deus age para repreender Satanás. E aí veja o que Deus vai dizer. Ele vai dizer o seguinte... Versículo 2, que o Senhor repreenda Satanás, sim, que o Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Veja, nós vamos ver o agir de Deus aqui, para nos dar vitória sobre a acusação. Você quer vencer a acusação? Você quer vencer as acusações de Satanás? Olha aqui, veja, ele está dizendo, sim, o Senhor que escolheu Jerusalém.
Ele está lembrando o seguinte: Jerusalém, você é escolhida. Jerusalém, você é um povo que eu escolhi para chamar de meu. Vocês são o meu povo escolhido. Vocês são meus. Vocês me pertencem. Deus está lembrando a verdade. Porque é assim que a gente vence a acusação. Porque se a acusação é lembrar do passado, Deus atua para nos lembrar da verdade. E da verdade de quem somos. E quem nós somos? Nós somos escolhidos. E isso é muito forte. E aqui, isso aqui vai dar tema à nossa mensagem. Porque quem está falando, a quem Deus está revelando isso? Ao profeta Zacarias. Não esqueça disso. É Zacarias que está vendo tudo aquilo. E quem é que vai comunicar isso ao povo? Quem é que vai dizer ao povo que o acusador está lembrando do passado, lembrando do tempo da Babilônia, lembrando do pecado? Quem é que vai comunicar isso ao povo? Zacarias. E você sabe o que significa o nome Zacarias? O nome Zacarias vem da junção de duas palavras. Venha comigo, olha. Primeira palavra é Zacará, né? Zacar, a pronúncia, né? É Zacar ou Zacará. É a junção de Zacar e Iar. Zacar e Iar. Zacariá. Da palavra Zacariá vem a palavra Zacarias. E o que significa Zacar? Zacar significa lembrar. Ele lembrou, ele recordou. É o que significa Zacar. E Iá é uma forma abreviada do nome de Deus. Yavé, Iaua, Javé. Um dos nomes de Deus, Iá. Então, o nome de Zacarias significa o quê? Deus lembra. Ou o Deus que lembra. É isso que significa Zacarias. Zacarias significa Deus lembra. Isso aqui é muito lindo. Porque o nosso nome fala muito do nosso propósito. O nosso nome aponta para o nosso destino. Para que nascemos. Para o que viemos fazer nessa terra. E Deus está dizendo: Zacarias, você nasceu para lembrar esse povo das verdades que eu tenho para eles. Você nasceu para lembrar eles dessas verdades, porque são essas verdades que vai fazer com que eles vençam a acusação que Satanás está cometendo. São essas verdades. Se Satanás está à direita, falando, lembrando do passado, lembrando da culpa, lembrando da queda, eu quero que você abra sua boca e lembre que eles são escolhidos. Foi eu que escolhi vocês. Jerusalém é escolhida. Que o Senhor te repreenda, porque Jerusalém foi escolhida por mim. Quando a gente lembra das verdades de Deus ao nosso respeito, a acusação não alcança vantagem na nossa vida. A gente vence toda acusação. Ele está dizendo: olha, foi o Senhor que escolheu Jerusalém. E importa que você saiba, você que me ouve aqui, importa que você saiba quem você é em Cristo. Quem você é em Cristo? Você que está em Cristo, eu falo com os crentes nessa noite, você que está em Cristo, quem é você em Cristo? Você é escolhido? Você é escolhido? Você é filho? Você é perdoado? Você nasceu de novo? Você é a habitação do Espírito? Importa que você lembre, porque é aqui que a gente vence a acusação. É quando a gente lembra das verdades de Deus ao nosso respeito. E é isso, nós servimos a esse Deus que lembra a gente. Porque se tem Satanás para lembrar do nosso passado, nós temos um Deus para lembrar de quem somos, do que possuímos, das bênçãos que temos nele. O Deus que lembra está falando aqui nessa noite.
Zacarias, o Deus que lembra. Ele quer lembrar nessa noite que o seu pecado foi grave, mas que aonde abundou o pecado, a graça irá superabundar. Está escrito. Ele está aqui nessa noite para lembrar que não existe pecado que ele não possa perdoar. Está aqui nessa noite para você lembrar que você é escolhido, você é filho. E você pode estar num chiqueiro desejando comer comida de porco, longe da casa do pai, mas você é filho. No dia que você voltar, você vai ser recebido de volta como filho. Essa é a verdade ao seu respeito. O pai não te recebe de volta para ser escravo, mas te recebe de volta para ser filho. O Deus que lembra quer lembrar você nessa noite. O Deus que lembra, Ele quer lembrar nessa noite que o pecado pode ter sido grave, mas que o sangue de Jesus nos cancela todo o pecado. Atos capítulo 2, Pedro vai dizer ao povo: se arrependam para que vocês recebam o Espírito Santo e os vossos pecados sejam cancelados. O pecado gera uma dívida e Deus é aquele que perdoa dívidas, Ele cancela dívidas. Pastor, mas o senhor está falando isso porque o senhor não sabe o pecado, a minha queda, o senhor não sabe do meu passado, o senhor não sabe o que eu já fiz. Escuta, eu não preciso saber do seu passado, eu preciso saber que se você está em Cristo, se a sua fé está em Cristo, se você se voltar para Cristo, o sangue de Jesus pode lavar você de todo o pecado. E em Cristo, Romanos 8, 1 diz assim: olha, em Cristo não há condenação. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Satanás não pode trazer culpa sobre quem Deus já perdoou a culpa. Satanás não pode trazer pensamentos de condenação sobre aqueles que já estão livres da condenação. Porque é isso que a Bíblia nos garante. A Bíblia diz que em Cristo os nossos pecados são perdoados, cancelados. Porque servimos a um Deus que nos purifica. E esse Deus que nos purifica está se revelando a Zacarias. Ele está dizendo: olha, Zacarias, este homem não parece um tição tirado do fogo. Você sabe para que é usado o fogo? Você sabe para que se colocava no fogo o metal e tirava o metal como um tição, uma brasa viva? O metal era colocado no fogo para ser purificado e para ser modelado. Quando eles queriam purificar o metal, quando eles queriam modelar o metal, eles botavam no fogo. Tirava do fogo em brasa. Deus está usando essa figura para dizer: Josué não parece um tição tirado do fogo? Sabe o que ele está dizendo para Satanás? Ele está dizendo: olha, Satanás, esse povo, porque Josué significa o povo, esse povo ficou 70 anos no fogo. Eu acabei de tirar eles do fogo. 70 anos de cativeiro. Para quê? Para purificar. 70 anos de juízo na Babilônia. Para quê? Para modelar esse povo. Ele está dizendo: esse povo acabou de sair da Babilônia. Esse povo está como um tição que foi para o fogo para ser purificado. Nós servimos a um Deus que nos purifica. Um Deus que troca as nossas vestes. Olha comigo, vem comigo, versículo 3. Olha o que diz, verso 3. Ora, Josué estava diante do anjo, vestido com roupas roupa suja, aponta para quê? Para o pecado, para a iniquidade. O versículo 4 vai mostrar isso. O anjo tomou a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas sujas que ele está usando. E a Josué ele disse: eis que tirei de você a sua iniquidade, e agora o vestirei com roupas finas. Este é o Deus que nós servimos. É o Deus que troca as nossas vestes, que tira as vestes sujas do pecado e nos dá as vestes novas, vestes limpas. Um Deus que purifica, um Deus que, quando a gente não obedece pela profecia, vamos aprender pelo sofrimento, vamos ser purificados pelo sofrimento. Deus levantou Jeremias, 38, você sabe o que é 38 anos?
Um profeta dizendo, se arrependa, volte para Deus, e o povo dando de ombro. Aí Deus vem com juízo. O juízo de Deus, irmãos, é para purificar. É o pai que coloca o filho de castigo. O pai coloca o filho de castigo não para matar o filho, nem para destruir o filho. O pai bota o filho de castigo porque ele quer, com o castigo, purificar o filho. Quando o filho faz algo de errado, não é assim? Castigo. E por que o pai está? Porque o pai ama e o pai quer purificar. Juízo de Deus vem para nos purificar. O juízo de Deus vem para trocar as nossas vestes. E a gente precisa discernir, viu? Pega isso aqui, igreja. A gente tem que discernir, porque existem sofrimentos que vêm na nossa vida para nos purificar. Porque servimos ao Deus que nos coloca na fornalha para nos purificar e para nos modelar. O povo foi 70 anos de cativeiro. O povo dizia, acabei de tirar ele da fornalha. Eles estão purificados. Satanás, nenhuma acusação que você dizer contra esse povo tem fundamento, porque esse povo acabou de ser purificado pelo fogo do sofrimento. 70 anos de cativeiro, esse povo está purificado. A obstinação que tinha no coração dos pais não está mais no coração dos filhos. Esse povo está purificado, Satanás. E por isso, toque as vestes dele. Irmãos, nós precisamos conhecer o amor do Deus que nós servimos. Deus não ama como a gente ama. A gente coloca a quantidade de perdão para perdoar. A gente diz assim, olha, uma vez eu perdoo, duas, três, mas na quarta, na quinta eu já não garanto. A gente é assim, sim ou não? Hein? Ah, não, eu não sou Deus. Não é assim que a gente diz? A gente quer medir Deus com a nossa régua. Deus não ama como a gente ama. Deus não perdoa como a gente perdoa. Deus nos ama. Deus ama o povo que Ele escolheu para chamar de seu. Deus ama aqueles que Ele escolheu para chamar de filho. Deus nos ama e, se for preciso nos levar para a fornalha para nos purificar, Ele leva. Se for preciso permitir que sofrimento chegue para nos purificar, Ele vai permitir. Mas Ele é o Deus que nos ama e nos purifica, Ele troca as nossas vestes. Ele está dizendo, olha, veja, eu tirei as vestes sujas e botei vestes novas. Eu quero dizer para você nessa noite, Deus quer trocar suas vestes. Talvez você chegou aqui nessa noite com vestes sujas. Pecado. Vivendo a vida do seu jeito, vivendo a vida do jeito que lhe dá vontade, fazendo o que você acha que deve fazer, caminhando longe dos caminhos do Senhor. Não está nem aí para a vontade de Deus. Talvez você chegou aqui hoje com vestes sujas. Eu quero dizer que você pode sair daqui hoje com vestes novas, com vestes limpas. Porque servimos a um Deus que purifica, servimos a um Deus que perdoa pecados, servimos a um Deus que tira a culpa, que tira a condenação, servimos ao Deus do recomeço, é aquele que perdoa e diz, vai, não peques mais para que não te aconteça algo pior, é o Deus que nos permite recomeçar. Mas pastor, eu já recomecei 1, 2, 3, 4, 5, 10, a 11ª pode ser hoje, você pode recomeçar hoje porque servimos a um Deus que nos dá recomeço. Você está vendo, Zacarias? Lembre ao povo que eles estão tendo um recomeço. Eles voltaram para... Eles saíram da Babilônia e voltou para Jerusalém para recomeçar. Está vendo, Zacarias? Lembre ao povo que Deus tem recomeços. Lembre ao povo que Deus é o Deus que purifica, que tira as vestes sujas. Ele está dizendo assim, olha, está vendo as vestes que o povo manchou na idolatria, no paganismo? Essas vestes eu tirei, eu botei vestes novas. Você disse, pastor, mas eu vim de um passado de feitiçaria. A história da minha família tem um passado de idolatria. Não importa, servimos a um Deus que vai pegar essa roupa que você trouxe da sua família e Ele vai tirar de você e vai colocar a roupa de Cristo em você.
As vestes puras de Cristo, Ele vai vestir você. Servimos ao Deus que perdoa, ao Deus que manifesta graça e bondade, o Deus que nos lembra que somos perdoados, justificados, pecados cancelados. O Deus que nos lembra que Ele purifica. O sangue de Jesus pode nos purificar de todo o passado. O sangue de Jesus pode purificar você de todo o pecado. Você pode ter recomeço nele hoje. Recomeço no Senhor. E por fim, o Deus que nos purifica é o Deus que também nos chama ao arrependimento. Versículo 6, olha o que diz. Verso 6. Que disse a Josué: assim diz o Senhor dos exércitos: se você andar nos meus caminhos e observar os meus preceitos, você julgará meu templo e guardará os meus átrios. Eu lhe darei livre o quê? Acesso. Escute, sabe o que é que Deus está dizendo aqui para o povo? Ele está dizendo o seguinte: olha, eu sou o Deus que lembra que vocês são filhos. Eu sou o Deus que lembra que vocês são escolhidos. Eu sou o Deus que lembra que vocês estão purificados, que não há condenação, que não há culpa sobre a sua vida. Eu sou o Deus que lembra. Mas eu quero dizer uma coisa a vocês. Vocês precisam andar nos meus caminhos. Eu sou o Deus que justifica, que cancela pecado. Mas eu sou o Deus que quer santificação. Eu vou perdoar o seu pecado. Eu vou lhe purificar. Eu vou lhe dar vestes novas. Mas é necessário que você se mantenha limpo. Perceba isso. O perdão, escute isso aqui, olha. O perdão de Deus nos responsabiliza. O perdão é gratuito. Que preço temos que pagar para receber o perdão de pecados? O cancelamento de pecados. Que preço temos que pagar? Nenhum. Cristo já pagou. É pela graça, é favor, é presente de Deus. Mas escute, esse presente, essa graça nos responsabiliza. Aquele que foi purificado por essa graça recebe a responsabilidade de se manter puro. O perdão de pecados é chamado de justificação. Mas manter-se puro nos caminhos do Senhor é chamado de santificação. Toda justificação de Deus na sua vida é um convite à santificação. Quando você for alcançado pela graça de Deus, quando a graça de Deus alcançar a sua vida, perdoando os seus pecados, perdoando a sua culpa, perdoando o seu passado, cancelando o seu pecado, quando a graça de Deus lhe alcançar, entenda que isso vem para lhe responsabilizar. É Deus dizendo assim: olha, eu estou lhe perdoando, mas eu quero que você ande no meu caminho. Eu estou cancelando o seu pecado, eu estou jogando o seu passado no mar do esquecimento, mas é necessário que daqui para frente vocês andem no meu caminho. A santificação deve sempre acompanhar a justificação. Sempre. Tem gente que diz assim: não, eu estou perdoado, agora eu posso viver do meu jeito. Deus me perdoou, Deus me ama, pastor. Deus me ama, Deus me perdoa, amém. Mas todo o perdão de Deus é um convite à santificação. Está aqui. Deus está dizendo ao povo: veja, esse povo é um tição tirado do fogo, saíram da Babilônia, voltaram purificados da Babilônia. Eu que botei eles na Babilônia, eu que tirei eles da Babilônia para purificar eles. Eu troquei as vestes desse povo. Esse povo tem um recomeço. Esse povo agora pode recomeçar na minha presença. Esse povo agora tem a oportunidade de fazer diferente. Mas esse povo está responsabilizado. Aqui, olha, versículo 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se você andar nos meus caminhos e observar os meus preceitos.
A gente ama o Jesus Salvador, mas a gente tem dificuldade de se relacionar com o Jesus Senhor. Porque o Jesus Salvador é o que perdoa, é o que sara, é o que restaura, é o que liberta, é o que cura. Esse é o Salvador. E a gente gosta, né? Culto de cura, lotado. Culto de libertação, hein? Lotado. Porque a gente quer libertação. Quem não quer libertação? Quem não quer cura? Milagres, restauração. Quem não quer? Aleluia, glória a Deus. E Deus é tudo isso. Mas Ele não é só isso. Ele é Salvador, mas Ele é também Senhor. E Jesus vai dizer aos seus discípulos, Ele vai dizer ao povo assim, vocês me chamam Senhor e Senhor e não fazem o que eu mando. Por quê? Porque a gente quer cura, mas não quer obedecer a Deus. A gente quer milagre, mas a gente quer continuar vivendo os nossos pecados. Que Deus não interfira na minha vida. Eu vou continuar fazendo do jeito que eu acho que tem que fazer. Eu vou continuar fazendo aqui, olha, do jeito que minha cabeça pensa. Deus está dizendo, não, vocês têm que andar nos meus caminhos e observar os meus preceitos. Isso é vida com Deus. Vida com Deus é ser perdoado por Ele, mas é andar nos caminhos dEle. Vida com Deus é ser limpo por Deus, mas é andar em pureza. Toda justificação é um convite à santificação. Servimos ao Deus que remove a nossa culpa. Aleluia. Servimos ao Deus que perdoou os nossos pecados. Não tem condenação. Quem pode levantar uma condenação sobre a sua vida? Se você está em Cristo, meu irmão, seus pecados estão cancelados. Satanás não pode levantar acusação contra os escolhidos de Deus. Deus está lembrando você nessa noite seguinte, olha, você é filho, você é escolhido, você foi perdoado, mas Deus também está lembrando, você precisa andar em santidade. Você precisa trazer conserto sobre a sua vida. Precisa corrigir, precisa mudar, precisa renunciar. Eu quero terminar com você lendo o capítulo 1 de Zacarias. Nós vamos ler e vamos se colocar de pé. Zacarias capítulo 1. A partir do versículo 2. Deus está dizendo assim ao povo, mas está dizendo a você nessa noite. Olha o que Deus está falando no seu coração. Ele está dizendo assim, olha, o Senhor ficou muito irado com os pais de vocês. Portanto, diga-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos. Olha o que é que Deus está dizendo. Voltem para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está dizendo assim, se volte para mim, volte a me buscar, volte a me buscar pelas madrugadas, volte a me buscar em oração, volte a me adorar, volte a ofertar, volte a dizimar, volte a cultuar e tratar o culto como prioridade. Volte a me buscar e eu vou me voltar para vocês. Um chamado ao arrependimento, a se voltar para Deus de todo o coração. Aí ele diz, versículo 4, não seja como seus pais, quando os primeiros profetas clamavam, assim diz o Senhor dos Exércitos, convertam-se dos seus maus caminhos e das suas obras más. Eles não ouviram, nem deram a atenção, diz o Senhor. Ele está dizendo, olha, não faça igual os pais de vocês. Jeremias cansou de dizer, converta-se. Jeremias cansou de dizer, se converta dos maus caminhos, mas sabe o que foi? Seus pais não ouviram, não deram atenção a Jeremias. Não faça isso. Pois bem, Deus está levantando Ageu e Zacarias e está dizendo a mesma coisa, se voltem para mim, não faça o que os pais de vocês fizeram, se volte para mim de todo o coração.
Isso aqui importa, porque muitas vezes uma das coisas que nos prende de servir a Deus de todo o coração é a nossa família. Às vezes a gente fica preocupado, o que é que meu pai vai achar? O que é que minha mãe vai achar? O que é que meu esposo vai achar? O que é que minha esposa vai achar? O que é que os meus filhos vão pensar? Ele está dizendo, não, é uma nova história a partir de você. É a partir de você que eu quero começar uma nova história na sua genealogia, na sua descendência. É a partir da sua vida. Escute, não replique os erros dos seus pais. Comece, volte-se para mim. Escreva uma nova história a partir de você. Não faça o mesmo que os seus pais. Aí ele diz, versículo 5. Os pais de vocês onde estão? E os profetas? Será que ainda estão vivos? E não é fato que as minhas palavras e os meus estatutos que eu prescrevi aos profetas, meus servos, alcançaram os pais de vocês? Sim, estes se arrependeram e disseram, como o Senhor dos Exércitos tinha intenção de nos tratar, segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim Ele nos tratou. Deus chama você nessa noite ao arrependimento. Ele quer perdoar o seu pecado. Ele quer cancelar. Ele quer restaurar a comunhão com você. Ele quer restaurar, Ele quer tirar esse desânimo do seu coração. Esse desânimo espiritual, essa falta de vontade de orar, essa falta de vontade de cultuar, sabe? Ele quer quebrar toda a culpa na sua mente e tirar do seu coração esse desânimo. Ele quer nessa noite dizer assim, você é filho, você é filha, você é amado, você é purificado, você é meu, você é minha. Não há condenação sobre a sua vida, Ele quer te lembrar disso. Para quebrar toda acusação na sua mente. Não impeça que a acusação de Satanás encha seu coração de desânimo. Porque o Deus que lembra está aqui nessa noite falando com você. Quero convidar você a se colocar de pé. Eu quero orar com você.